Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Salmo 133 é pequenino, até no seu tamanho, mas ele é grande em sua sabedoria. E se nós tatuarmos essas palavras em nosso coração, se nós acreditarmos nessa palavra e levarmos essas palavras para a nossa vida, eu tenho certeza que nós seremos abençoados, que nós seremos renovados e que nós obteremos a vitória através do nome de Jesus Cristo. A unidade verdadeira, ela só é possível através da presença de Jesus. Obrigado, meu irmão. Ela jamais poderia ser fabricada através dos esforços humanos. Ela flui em nossas vidas conforme o propósito que Deus tem para cada um. A unção, ela gera algo mais profundo nas nossas vidas. Ela gera coração alinhado, onde nós estamos juntos pelo mesmo propósito, onde nós estamos unidos em amor, em perseverança, para atingirmos o nosso objetivo, que é sermos abençoados, sermos renovados, sermos vitoriosos através do nome de Jesus. E essa perseverança que nos leva a caminhar todos os dias, ela está presente em todos os lugares das nossas vidas. Hoje nós vivemos um tempo de divisão, nós vivemos um tempo de guerra, de massacre. Esses dias mesmo nós tivemos aí o caso da Venezuela. Já existe uma faísca de guerra na terra, que todo mundo sabe, e agora mais uma que se opõe, logo mais outra, e muito breve, meus irmãos, estaremos num mundo em guerra. Ah, mas isso não é legal. Não é legal, mas está escrito na palavra que nação se levantará contra nação, que a palavra do Senhor será pregada a todos os confins da terra, que hoje nós já utilizamos a internet para pregar a palavra do Senhor. Então não venham me dizer que ninguém tem acesso, ou alguém não tem acesso à palavra do Senhor, porque todos têm acesso. Então nós estamos caminhando para a volta de Jesus Cristo, que é o que nós estamos aqui em unidade, perseverando e esperando, e aguardando que este dia possa acontecer em nossas vidas. Mas a palavra nos revela que a verdadeira unção de Deus não promove competição. Muitas vezes existe uma competição entre os irmãos, um quer ser mais santo que o outro, ou um quer ser mais usado pelo Espírito Santo do que outro, muitas vezes até com uma certa humildade, querendo levar a palavra, querendo ser usado para propagar a palavra do Senhor. Mas nós devemos tomar muito cuidado, para que isso não vire uma competição onde, eu quero pregar melhor que o fulano. Será que às vezes nós queremos mesmo, é para que o Espírito Santo, é para que o reino de Deus seja divulgado? Ou às vezes existe aí uma faísca do eu? Ou será que existe uma soberba em nossos corações? Então nós devemos tomar muito cuidado. Eu quero tocar melhor, porque se eu tocar melhor, às vezes eu vou aparecer mais, aquela menina lá vai me enxergar. Eu, quando era adolescente, eu entrei num grupo de louvor da igreja que eu frequentava, porque eu estava apaixonado por uma moça do grupo de louvor. Tinha 16 anos de idade, né? Mas Deus tinha um plano, foi através daquilo que eu comecei a ir para a igreja. Enfim, deu tudo certo. Só que era com humildade. Nós devemos tomar muito cuidado com o nosso propósito. Qual é o nosso propósito em estar na presença do Senhor? É realmente buscar a unidade com os irmãos e através dessa unidade alcançarmos as nossas bênçãos? Ou às vezes existe um propósito onde nada tem a ver com humildade, e sim com a soberba? Em Marcos, capítulo 3, versículo 25 diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Essa passagem
ela retrata uma passagem em que Jesus expulsava o demônio de um cego, de um surdo e mudo. Só que as pessoas estavam em seu pensamento condenando Jesus, que ele o fazia através de Beelzebul. Então como ele conhecia o pensamento de todos, ele pegou e falou: se uma casa estiver dividida, ela não poderá subsistir. Essa passagem também é retratada em Mateus 12, 25 e em Lucas 11, 17. É uma passagem que foi usada naquele momento ali, mas eu tenho certeza que ela ainda é viva até os dias de hoje, que ela ainda nos ensina sobre o amor fraternal, que ela ainda nos ensina sobre a comunhão com o próximo. É algo muito importante, porque quando Jesus foi indagado sobre o maior dos mandamentos, o que ele falou? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, em todo momento, durante a vida, a peregrinação de Jesus Cristo aqui na terra, ele falava do amor ao próximo, ele falava do acolhimento que tínhamos que ter com as pessoas, ele falava sobre ofertar a outra face, sobre a humildade, sobre o companheirismo, sobre a paz, sobre a mansidão. E é assim que nós devemos seguir. É esse exemplo, o exemplo de Jesus Cristo, que nós devemos ter como meta todos os dias na nossa vida. Sabendo e tendo certeza que a unidade verdadeira é somente através de Jesus Cristo. Seu grupinho do WhatsApp, vocês podem até ser colegas, pode até se considerar amigos, mas o amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Só Ele está pronto todo momento para te ouvir, para te aconselhar, para te conduzir num caminho de vitória, para abraçar os seus problemas, para muitas vezes não abrir a porta que você está pedindo, porque Ele sabe que é para a sua destruição. É onde que nós devemos entender o propósito que nós temos com Deus e que Deus tem conosco. Em João, capítulo 17, do versículo 21 ao 23, tem uma passagem muito linda. Jesus Cristo diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. A verdadeira unidade é só através de Jesus Cristo. A verdadeira porta é através de Jesus Cristo. O verdadeiro caminho é através de Jesus Cristo. Mas nós, Ele pede, Ele diz que nós devemos ser um, e devemos caminhar em unidade, em união e não em união, em amor fraternal, em se colocar no lugar da outra pessoa. Esses dias o pastor estava comentando, no encontro que a gente foi, que havia uma caminhada para Jesus em uma determinada cidade, e as pessoas durante essa caminhada para Jesus iam passando na rua, e havia ali um senhor jogado na sarjeta, e aquele senhor estava esmolando, estava pedindo algo para comer, e a caminhada foi lá, e todo mundo glorificando a Deus. Mas cadê o amor ao próximo? Cadê o amor à necessidade do seu próximo? Muitas vezes você está na fila do supermercado, e de repente chega alguém, tem muitas pessoas, muitos pedintes que aproveitam a fila do supermercado, a hora que você está, e chega, compra alguma coisa para mim. Então você tem que tomar muito cuidado, para às vezes não esnobar essa pessoa,
para tratá-la com amor, para tratá-la com carinho, com afeto, em demonstrar a luz do Espírito Santo que existe em você, a luz que existe em nós, esse caminho que Deus, Jesus, nos entregou para seguir, o caminho do amor próximo. Muitas vezes a gente já subjuga uma pessoa pela sua aparência, a gente já despreza. Esses dias mesmo tinha um casal aqui na esquina aqui de casa, após o culto, a gente ia passando, o homem estava completamente bêbado, caindo, e muitas vezes você acaba que ignora as pessoas devido à sua condição momentânea. Só que nós devemos entender que às vezes aquilo, como eu falei, é uma condição emocional em que aquela pessoa está passando naquele momento. Ela não é aquilo, ela é um ser que pertence a Jesus Cristo, e nós, como uma igreja do Senhor, temos a obrigação de resgatar essas vidas. Nós temos a obrigação de zelar por elas, em trabalharmos em unidade. Eu tenho certeza que todos aqui se respeitam, que é onde começa o verdadeiro amor, e a unidade é no respeito, e através desse respeito é produzido em nós um amor fraternal para com os irmãos. A gente sente a alegria do irmão, sentimos a tristeza do irmão quando ele está passando por uma dificuldade, e eu tenho certeza que Jesus se alegra desse sentimento. Tenho certeza que Jesus, quando nós damos atenção ao nosso irmão, não só aquele que nós vemos no dia a dia, às vezes vem um visitante na igreja, como muitas vezes o pastor tem solicitado e pedido que possamos dar um pouco de atenção para essas pessoas, porque quando a pessoa ela se propõe a vir à igreja, normalmente ela está precisando de alguma bênção, ou é uma bênção emocional. 90% dos casos das pessoas que estão no mundo, elas costumam vir à igreja quando elas estão sofrendo feridas emocionais, abandono. Muitas pessoas estão nas drogas procurando uma porta de saída, e no álcool, e é uma condição temporária, não é uma condição permanente. Nós estamos aqui para acolher ao próximo, para nos colocar no lugar deles, para amar ao próximo. A unção de unidade também, ela respeita o princípio de autoridade. Nós devemos nos submeter à liderança da nossa igreja, nós devemos nos submeter ao aconselhamento pastoral e espiritual, quando nós estamos com um problema. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. Eu vejo isso como uma forma de você se abrir com alguém. Se você está passando por uma dificuldade, não custa nada, você pega um irmão que é mais próximo e vai lá e conversa com ele. Isso vai aumentar a unidade que você tem com ele. Isso vai aumentar a presença do Espírito Santo na sua vida e na vida dele. Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Em Efésios 4, versículo 3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Onde há Espírito, há unidade. Onde há unidade, há paz. Muitos relacionamentos hoje, eles estão acabando por falta de paz. Por falta de paz no casamento, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por todas as coisas que levam a uma tribulação no relacionamento. O relacionamento não é algo criado para ser atribulado, ele é algo criado para onde você deve encontrar a sua paz. Na presença, na companhia do seu cônjuge, deve haver paz. A família é a primeira unidade que existe, que foi instituída por Deus, é a família. É o primeiro local onde temos a oportunidade de sermos um corpo em unidade, buscando mais paz,
diálogo e cura emocional. Então, se a nossa família é uma família que existe união, é mais fácil nós nos relacionarmos com os nossos amigos, com o nosso trabalho, na nossa faculdade, porque nós já temos ali o princípio, o esteio da unidade, que é a família. Se um filho vê os pais brigando, aquilo já começa a gerar algo nele. Meu pai e minha mãe foram casados há mais de 50 anos, eu nunca vi o meu pai nem erguer a voz para minha mãe. Acho que ele era camisolão. Não, eles entravam no quarto, quando eles iam brigar, eles entravam no quarto, trancavam a porta, ninguém via nada, ninguém ouvia nada. E meu pai não era santo, meu pai tinha antigamente os homens achavam que eles tinham o direito de ter relacionamento extraconjugal, né? Era uma coisa comum na época dos nossos pais. Mas assim, dentro da unidade da família existia o respeito, existia o exemplo familiar. E isso me possibilitou ter uma estrutura familiar. Imagina quantas pessoas, como é desagradável ver os pais brigando. Como é desagradável para um filho viver em um ambiente de tribulação, em desarmonia. Aquilo deve ser terrível. Em seguida, nós temos a comunhão com nossas amizades, de forma que possibilite a confiança em si e no próximo, bem como o crescimento emocional. É algo muito importante. Quando você começa a crescer, começa a se tornar um adolescente, aí começa a ter os amigos, as amigas, e você tem que entender se existe uma unidade verdadeira nesse relacionamento que você tem com seus amigos, ou se não, ou se é um interesse, uma ocasião de oportunismo. Eu acredito que amigos verdadeiros e amizades sinceras existem, e que são possíveis, principalmente dentro da casa de Deus, onde nós estamos vivendo todos os dias a presença, a unção do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os dias essa unção é derramada sobre as nossas vidas. Quando vamos crescendo, começamos a ir para a escola, depois vem o trabalho. Existe unidade no seu trabalho? Existe unidade na sua escola? Sabemos que às vezes é difícil. O trabalho mesmo é um local de muita competição, onde muitas vezes eu já passei por isso. A pessoa que senta do seu lado ali no trabalho, ele quer te passar uma rasteira e tomar o seu lugar, né? Mas isso aí não é atitude de cristão. A atitude de cristão é agir com amor, agir com paz, e assim nós iremos envergonhar o inimigo. Nós iremos envergonhar aquele que está querendo causar um tumulto na sua vida. Haja com unidade, haja com sinceridade, haja com respeito. Vamos criar ambientes leves para que possamos estar nesses ambientes todos os dias. E então chegamos até a unidade da igreja, onde nós nos encontramos, onde recebemos a unção de Deus, onde pessoas são cuidadas, onde pessoas são transformadas através das nossas vidas, através dos nossos exemplos, através do convívio mútuo que há um com o outro. Depois que a gente entra para a igreja, você começa a se desvincular do mundo, você começa a separar as suas amizades, você começa a cuidar os ambientes em que você vai, e porque você começa a ver que esses ambientes não pertencem mais a você. Esses ambientes produzem palavras, sentimentos, emoções que não são condizentes com a vida de um cristão. Então vamos buscar a unidade dentro da igreja. Vamos buscar esse relacionamento estreito com o irmão. Se você estiver com um problema, liga para ele, alguém que você confia, manda uma mensagem. Olha, vou aí na sua casa tomar um café para a gente conversar, né? Eu tenho certeza que qualquer um aqui ficaria muito feliz em receber um irmão, um amigo em sua residência ou em qualquer outro local para conversar, para se abrir, para tornar próximo esse relacionamento.
A unção na igreja também produz paz interior, direção, fortalecimento emocional e presença de Deus, que é o mais importante. Presença de Deus. A gente brinca muito na Umasbrac, que às vezes quando alguém vai na casa do outro já está formando panelinha na igreja, né? Mas a gente sabe que é só uma brincadeira, que isso é uma prática saudável. Então vamos viver isso, vamos estar comprometidos em estarmos estreitando o nosso relacionamento com o nosso irmão, e através disso Deus vai derramar a unção dele sobre a igreja. Através disso Deus vai derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a vida de todos que congregam neste corpo. A manifestação de Deus, nós devemos entender isso, ela é uma consequência direta da unidade, da união que existe dentro da igreja. Olha que feio seria alguém do mundo perceber que na igreja não há união, que na igreja as pessoas elas se maltratam, elas não se respeitam, né? Onde estaria aí o exemplo de cristão? E nós devemos, em todos os lugares, darmos exemplo. Todos os lugares. Esses dias tinha um irmão de uma igreja aí, que foi na Piracicaba. Aí os outros irmãos estavam todos falando assim, olha lá, obreiro de tal igreja, lá na Piracicaba. A pessoa que falou isso, muitos que falaram, às vezes nem vão na igreja, porque o pessoal do mundo, eles estão prontos para acusar. Às vezes a gente também dá uma acusadinha, né? Por quê? Porque a gente sabe que não é uma prática comum, não é uma prática correta. Nós somos separados. Qual seria a prática correta? Chegar nesse irmão e conversar. Ô meu irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Com cuidado, com estratégia, com cautela. Porque se nós o acusarmos, nós estaremos cada vez mais entregando ele nas mãos de Satanás. Nós estaremos cada vez mais entregando ele para o mundo. A vida espiritual floresce apenas onde há comunhão, onde há uma atmosfera de comunhão. Nós sentimos, nós podemos sentir quando você chega num ambiente e aquele ambiente está pesado, o ambiente está sobrecarregado. A gente já começa a ter até urtiça, né? Fala, meu Deus do céu, que está feio o negócio. Igrejas unidas experimentam o crescimento. Não sei se vocês perceberam, o culto ontem estava uma maravilha. A igreja estava lotada, quase não havia lugares vazios na igreja. E eu fiquei, glória a Deus, é isso que nós queremos. Por que isso está acontecendo? Porque nós somos uma igreja unida, porque nós respeitamos um ao outro, nós procuramos a comunhão em Cristo Jesus, e todos os dias nós crescemos através dessa comunhão. E todos os dias Deus tem enviado para nós pessoas que precisam dessa comunhão, porque é o que o mundo busca, é a paz, é a unidade, é o amor. E quem vem a essa igreja tem certeza que vai encontrar isso aqui, e Deus vai nos abençoar grandemente. Um amigo meu, ele estava falando que uma vez foi no safari lá na África, né? E lá na África eles entram dentro de um jipe e saem para ver os animais. E aí ele dentro do jipe assim, ele viu um leão. O leão veio, deitou assim a 3 metros do jipe assim, parou e deitou ali. E ele falou, meu Deus, e agora? Esse leão vai pular aqui em nós? E o guia respondeu para ele, enquanto nós estivermos aqui dentro do jipe, juntos, ele não vai atacar ninguém. Mas se você sair do jipe, se você sair da unidade e caminhar sozinho, já foi, é isca. Então, até no reino animal, eles respeitam a unidade. A unidade, ela impõe respeito. A unidade
se nós a temos, vamos preservá-la. Vamos continuar em consagração. Eu tenho certeza que Deus tem derramado uma unção de unidade muito forte nessa igreja. É uma igreja que tem propósito. Nós somos um povo que buscamos ao Senhor, buscamos no monte, buscamos na madrugada, fazemos vigília de oração, e esse ano agora faremos muitas vigílias, né, pastor? Graças a Deus. É uma coisa que eu estava sentindo falta, e graças a Deus tocou no coração do nosso pastor. E você que tem essa oportunidade agora de vir para a vigília, que será na semana que antecede a ceia, conforme foi decidido em assembleia, né? Venha com o espírito aberto, venha com o coração aberto, venha entendendo que uma vigília não é um culto. Uma vigília é para você se rasgar na presença do Senhor, é para você entregar o seu coração, é para quem não é batizado no dom de línguas, é para ser batizado, é para viver emoções através do Espírito Santo de Deus. Se você vier preparado para isso, Deus vai fazer na sua vida, Ele vai entregar para você. Eu já vi muitas experiências, já tive experiência através disso. E o Senhor é um Deus que liberta, é um Deus que derrama bênçãos, e Ele está aqui para te entregar uma unção diferenciada nessa campanha. Em Atos, capítulo 4, versículo 24, diz assim: todo mundo sabe o que aconteceu em Atos, né? Quando sobreveio o Espírito Santo sobre a igreja. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Levantaram juntos, unidos em uma só voz, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Unidos. O Espírito Santo de Deus esperou. No capítulo 2 de Atos fala muito bem. Eu sou apaixonado por essa passagem, eu acho que muitos também. Sobre quando os apóstolos foram batizados com línguas de fogo. Uma passagem muito linda, uma promessa que se estende para nós até os dias de hoje. E quem ainda não foi batizado com língua de fogo, busque. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Busque com intensidade, que Ele vai entregar para você. Mas creia, porque se você às vezes busca, mas duvida, ela não vem. Então você tem que acreditar, e você tem que se entregar, que você é um vaso de Deus, que você é um escolhido, e que você foi feito para brilhar na terra, para ser luz, para ser batizado com o Espírito Santo. Os jovens profetizarão, terão visões, sonhos proféticos. É isso que Deus tem para nós, e através da unção de unidade, nós iremos conseguir isso. Eu tenho certeza que os jovens buscam fervorosamente isso para a vida de vocês. Continuem buscando, mas creia. Não adianta buscar sem acreditar. Se você acreditar de coração, você vai receber, porque mais do que você quer receber, Ele quer te entregar. E se você acreditar nisso, já aconteceu, meu irmão. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Sejais unidos em um mesmo pensamento. Às vezes você está aqui no culto, mas o seu pensamento está lá no futebol, está lá naquele seriado da Netflix que você parou de assistir para vir no culto, e às vezes você está desconectado da unção. Conecte-se na unção, se conecte a ela, abra o seu coração, acredite, busque, e Ele vai te entregar. Ele vai entregar nas suas mãos. A unidade é mantida pelo amor e pelo perdão. Até então nós não tínhamos falado do perdão.
Mas o perdão é algo muito importante, muito importante. Até porque crente se fere mais facilmente do que pessoas do mundo, né? Não sei se vocês já observaram isso, mas se você às vezes falar uma palavra um pouco pesada para o irmão, ele fica ferido com você na hora. Por quê, meu irmão? Porque na cabeça dele, você tem que ter o caráter de Cristo, e Cristo jamais faria aquilo com ele que você fez. Ele se esquece até que nós somos humanos. Isso acontece com todo mundo, até comigo. Então, nós devemos ter muito cuidado, e devemos identificar quando às vezes fazemos algo que o irmão não gostou, e devemos pedir perdão. É uma coisa linda, pedir perdão é lindo, é maravilhoso. É mais lindo ainda quando você sabe, ou pelo menos acredita que está certo, e vai lá e pede perdão. O que você está fazendo? Você está constrangendo a pessoa, e o diabo odeia ser constrangido. Quando você quebra essa corrente maldita, e vai lá e pede perdão, mesmo às vezes achando que você está certo, você pegou lá, jogou um balde de água fria no fogo do inferno. Então vamos fazer isso, vamos ter essa atitude para com os nossos irmãos. A unidade verdadeira é preservada quando damos atenção à necessidade do outro, empatia, quando nos colocamos no lugar do outro, quando começamos a observar o irmão que está passando por uma aflição, está passando por uma luta, e nós nos colocamos no lugar dele e ajudamos, e estamos prontos para estar ao teu lado. É assim que a unidade é preservada. É assim que não haverá uma ruptura na unção da unidade que está dentro da igreja. Quando valorizamos a diversidade sem perder o propósito. Valorizar a diversidade é entender que nem todo mundo tem o mesmo dom, nem todo mundo tem a mesma habilidade, mas cada um tem o seu propósito dentro da igreja. Se às vezes você não canta, você não prega, mas você pode se doar ao acolhimento dos visitantes, você pode se doar na ação social da igreja. A ação social, já falei, que é um ministério que compete a todos. Você pode ser um protagonista no seu bairro, na sua rua, no seu quarteirão. Se você vê alguém que sofre, se você vê alguém que precisa de algo, e você está fazendo algo para ajudar aquela pessoa, você já está expandindo o reino de Deus na terra. Você está agindo com unidade, e você será abençoado, você será vitorioso por isso. A unidade verdadeira é preservada quando perdoamos rapidamente. Perdoamos rapidamente, não espera virar uma tempestade. Ah, meu Deus! Né? Muita gente às vezes cria uma tempestade, já vai para o pastor. Olha lá, fez comigo. Perdoa logo, passa por cima, bola para frente e vamos embora. Não vamos deixar o diabo criar uma rachadura na nossa fé. Não vamos deixar que o diabo crie uma ruptura na nossa unidade. Assim nós vamos perder a unção, vamos perder a bênção. E a bênção que o Senhor tem para entregar para nós é muito, muito grande. Eu creio nisso. Quando as lutas vêm, é porque existe uma bênção muito grande sobre as nossas vidas. E desde que eu comecei a visitar essa igreja, eu consigo ver a evolução na participação de membros, a evolução no crescimento da igreja, a expansão, como que a igreja atinge os níveis da sociedade, através de mim, através de você, através do nosso exemplo, através da nossa unidade, porque unidos somos fortes, sozinhos somos fracos, somos vencíveis, nada podemos. Existe até lemas do mundo aí sobre uma andorinha não fazer verão, né? Se até o mundo entende que a união é que faz a força, imagine nós que temos o sangue de Jesus Cristo ao nosso lado, nós que temos um propósito vitorioso pela frente, que é divulgar o reino de Deus. Em João 13:35 diz: nisto
todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vou passar para cá. E como que nós podemos promover a unidade na igreja? Como que nós podemos promover essa unção de união? Primeiro, comece pelo amor e pelo respeito. A unidade nasce quando pessoas se sentem amadas, ouvidas e respeitadas. Quem não quer ser amado, ouvido e respeitado? Todo mundo, não é só você, não é só eu. Incentivar a oração em conjunto, nós temos feito isso. É isso que nós estamos fazendo aqui, orando, fazendo um clamor em conjunto. Nós temos incentivado a oração em conjunto. Nós temos valorizado a diversidade de dons, como eu falei, cada um tem um dom. Valorize o dom do seu irmão, exerça o seu dom, exercite o seu dom para que ele aumente, para que ele evolua. Incentivar o diálogo e a reconciliação. Devemos estar sempre incentivando o diálogo e a reconciliação. Não quando alguém vem falar para você, irmão, aquele irmão lá é meio chato, meio carrancudo. Aí você fala, não, realmente, ele é chato, né, cara? Tá doido. Não, irmão, às vezes ele é meio assim, mas ele olha o lado, olha aqui uma qualidade que ele tem, né? Ele está sempre ali quando a gente precisa. Então, ao invés de você ajudar o irmão, às vezes, a falar mal do outro, quando você perceber essa prática, você tem que, não de forma carrancuda ou chata, mas tentar reverter a situação, focar naquilo que nos une e não naquilo que nos divide. Vamos ter foco. Somos unidos através do sangue de Jesus Cristo. Somos unidos através da unção que gera bênção, que gera revelação. Então vamos fortalecer essa união. Vamos nos envolver em pequenos grupos, em pequenos serviços. Se você vê um irmão varrendo, vai lá e pega a pazinha. Pequenos serviços que fortalecem a união. O irmão vai passar a te respeitar, a gostar mais de você. Se você vê uma irmã lavando uma vasilha, vai lá e começa a enxugar. Então são essas pequenas atitudes que vão nos fortalecendo. E o mais importante de tudo, dar o exemplo. Estamos aqui para dar o exemplo para aqueles que estão chegando. Somos referências para aqueles que estão nos visitando, para aqueles que nos veem na rua, para aqueles que falam conosco. O cristão tem uma maneira diferenciada de falar, de agir, de se comportar. E tudo isso gera uma unção de unidade. E pense, sempre assim, o que eu posso mudar em mim, para fortalecer a unidade da igreja? O que eu posso mudar em mim? O que eu posso melhorar para que isso possa acontecer? Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo fale mais alto no coração de cada um e que nós possamos viver essa unidade no dia a dia, durante os cultos, fora da igreja, quando o irmão visita o outro, cumprimenta o outro. Amém?